Boa tarde. Muito boa tarde, gente. Dia 3. Sofremos um ligeiro atraso, mas vamos daqui começar. Deixa o Instagram avisar aí todo mundo que já chegamos e vamos começar mais esse dia. Vamos compartilhar sobre oração, que é algo que o Senhor tem colocado no meu coração e eu quero compartilhar com você. Oi, Camila, é forte. Ela e o chefe, meu chefe preferido tá aí. Então vamos lá. Assim na terra como no céu. Por que assim na terra como no céu? Por quê? Porque o desejo de Deus é que tudo venha de cima para baixo. Principalmente as coisas que vão sair do reino, as coisas que vão partir dele, elas vão vir de cima para baixo. E o que nós precisamos entender? Toda a origem, ela vem dos céus. Toda a origem vem dos céus. Então, quando você vê nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o que você vai perceber ali? Os discípulos, eles tiveram uma caminhada com o Senhor, eles tiveram um tempo juntos com o Senhor. Eles viram Jesus multiplicar pães, viram Jesus curar pessoas, abrir os olhos dos cegos, restaurar a vista. Eles viram paralíticos andar. Os discípulos participaram não de uma, mas de 2 multiplicações de peixes. E a única coisa que você percebe, eles chegando em um dado momento e falando assim, Jesus, ensina pra gente. A única coisa que eles procuraram Jesus e falaram que queriam aprender não foi como curar pessoas, não foi como libertar pessoas, mas eles chegam até Jesus e falam assim, Jesus, ensina-nos a orar, ensina a gente a orar. Por quê? A gente percebe aqui que você tem algo muito singular com essa prática que é a oração. Por quê? Quando eles olhavam, eles caminharam com Jesus mais ou menos 3 anos e meio. 3 anos e meio ali caminhando com o Senhor. Aí o que eles percebem nessa dinâmica de vida caminhando com o Senhor? Que por várias vezes eles acordavam e quando eles acordavam, eles procuravam Jesus e eles não encontravam Jesus. E Jesus estava sempre onde? No seu lugar secreto. Depois de ter um momento onde havia uma multidão, Jesus ministrava a multidão, curava a multidão, alimentava a multidão, ele trazia algo da parte de Deus para aquela multidão, operava milagres, curas, sinais, maravilhas. Você sempre vê que Jesus ele não ficava ali depois para poder receber aquilo que aquelas pessoas queriam depositar na vida dele, a euforia, ele não ficava ali para viver a euforia, ele não saía dali e falava assim, qual é o melhor restaurante da cidade para que possamos ir para lá comemorar nesse momento. A Bíblia deixa bem clara que por várias vezes, depois desses momentos, Jesus ele saía, se ausentava e ia para o seu secreto. Ou seja, esse tempo secreto, os discípulos começaram a perceber que havia algo muito singular, algo muito poderoso que era gerado na vida de Jesus. E porque eles perceberam isso, eles começaram, a se questionar ao ponto de chegar em um determinado momento para Jesus e falar assim, Jesus, ensina a gente a orar. Nós precisamos aprender a orar. E Jesus ele pega e ele traz esse ensinamento para eles. Onde que está esse ensinamento? Está lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, o início aqui do capítulo, fala assim, a continuação do Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre as esmolas, que são as ofertas, ele vai falar sobre a oração e ele vai falar também sobre o jejum. No verso 7, no verso 6, quando ele começa a falar de oração, veja como ele se refere à oração. Ele fala assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quando eles começarem a fazer isso, verso 7 fala assim, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar sobre algo, eles serão ouvidos. Ou seja, não é a quantidade de tempo que se fala, mas é realmente entender o que eu preciso falar nesse tempo. Verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabes o que tendes necessidade, antes que lhe peçais.
Portanto, a partir do verso 9, ele começa a trazer o direcionamento de como deve ser essa oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, ou seja, reconhecer o lugar onde Deus está. Pai nosso que estais nos céus, santificado é o teu nome, ou seja, santo é o teu nome. O início da oração é um tempo de adoração, é um tempo de reconhecer a soberania, o governo, o poder de Deus. Porque, veja bem, na primeira live que eu fiz, se eu não me engano, foi segunda-feira, segunda ou terça, eu falei sobre o quê? Antes de começar a orar, o que nós precisamos fazer? Verificar o nível da nossa fé. É impossível que eu faça uma oração que realmente seja eficaz se eu não tenho fé. Quando uma pessoa se predispõe a orar, mas essa pessoa não tem a fé necessária no seu coração para crer que Deus é capaz de realizar aquilo pelo qual ela está clamando, isso é apenas um mero exercício religioso. Então, não é para você praticar um exercício religioso, é para que você realmente faça algo com intencionalidade e nessa intencionalidade você comece a verdadeiramente viver uma vida de oração. A vida de oração ela é composta de duas vias, né? A via sua, onde você fala para Deus, mas tem a via onde Deus também vai falar para você. Então, é muito importante o seu coração estar aberto, alinhado, e você entender que é mais do que vir para colocar para fora algo que está pesando dentro de você, mas que você também possa ouvir o que Deus quer falar. Então, nosso momento de oração deve começar com um momento de adoração. Pai nosso que estais nos céus, santo é o teu nome. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Aí, continua no verso 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, nós clamamos para que o reino dele venha. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade. A vontade de Deus, veja bem, seja feita a sua vontade. Imagine, no reino de Deus, a vontade dele é soberana. No reino de Deus, nada nem ninguém pode se opor, pode se levantar, pode questionar a sua vontade. E o que é que Jesus ensina os seus discípulos? E deixa esse ensinamento também para mim e para você. Devemos orar, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, eu quero conhecer a tua vontade. Eu sei que o Senhor é um rei e que no seu reino ninguém, nada pode resistir à tua vontade. A tua vontade no teu reino é inquestionável. Então, se eu sei que a vontade de Deus é inquestionável no reino dele, o que acontece? Jesus aqui ele não pede para que nós possamos fugir, ele pede para que o reino possa invadir. É mais uma questão de invasão, querido. Porque há muitas pessoas que hoje professam a fé cristã, o evangelho, que vivem essa vida cristã, mas há nelas um sentimento incutido de fuga. Eu quero que Jesus volta logo, eu quero que Deus volta logo, eu quero que esse mundo acaba logo. Só que veja bem, mais do que querer fugir, essas pessoas que querem fugir, elas ainda não entenderam o real propósito do evangelho, do reino de Deus. Porque é uma questão de invasão, não é uma questão de fuga. Então, se de repente o seu pensamento é alinhado para a fuga, é hora de você mudar essa perspectiva. É uma questão de invadir, que venha o teu reino, que venha. Queremos que o teu reino venha e que a tua vontade se cumpra aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Se ninguém resiste à tua vontade nos céus, que ninguém resista à sua vontade aqui na terra. Então, dentro dessa perspectiva que os céus invadem a terra, assim na terra como nos céus, que a terra seja modelada pelos céus. Que nós, eu e você, possamos nos tornar modeladores do reino aqui na terra, a partir do momento onde nós vamos percebendo, vamos recebendo a revelação, vamos recebendo a instrução, vamos perceber de coisas, momentos, movimentos, daquilo que Deus tem nos céus e que Ele quer trazer isso e tornar isso manifesto aqui na terra. A palavra de Deus vai dizer que Deus não faz nada na terra antes de avisar, antes de comunicar aos seus profetas. Então, há um tipo de pessoa, há uma espécie de pessoa que Deus sempre se comunica com ela antes de começar a fazer algo aqui na terra. Essas pessoas são quem? Os profetas, aqueles que vão declarar a vontade, aqueles que vão declarar, liberar a palavra do Senhor na esfera terrena, e essa palavra que é liberada, ela começa a conformar, ela vai começar a trabalhar para criar
E no segundo momento, para dar forma àquilo que Deus está desejando, intencionalizando do céu para a terra. E nós precisamos buscar isso. Eu quero buscar isso, que você queira buscar isso, que você busque essa sensibilidade, que você busque essa capacidade em Deus, para que Deus possa começar a comunicar a você aquilo que Ele está trazendo como um novo tempo sobre nós. Só que veja bem, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra. Quando nós oramos isso, muitas das pessoas, elas pensam numa perspectiva global, elas olham para a terra como na esfera terrestre. Eu queria te chamar a atenção para parar de olhar para o globo, para o macro, para o todo, a terra não como um todo, e começasse a olhar para a terra como dentro de uma perspectiva pessoal. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim na terra como nos céus. Adriano, como assim numa perspectiva pessoal? Quando você vai lá em Gênesis, na criação do homem, quando a palavra mostra Deus criando o homem, a sua carcaça, o seu corpo, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Então veja bem, quando Deus preparou a habitação, que seria o corpo do ser humano, a palavra vai dizer que ele fez isso através do pó da terra. O corpo do homem foi formado através do pó da terra. Então veja bem, Pai, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que a tua vontade venha dos céus para a terra, e que aqui na terra, onde a sua vontade for estabelecida, ela não possa ser resistida. Só que não olhar mais para o macro, por mais que queiramos ver toda a terra transformada, toda a terra sendo cheia da glória de Deus, o que nós precisamos nesse primeiro momento trabalhar, desenvolver? É que a nossa vida, que o Adriano, Pai, que a tua vontade venha, que o teu reino venha, e que a tua vontade seja feita assim na terra chamada Adriano, na terra chamada pelo seu nome. Aí você coloca o seu nome. Que a terra chamada pelo meu nome, ela possa receber a sua vontade possa se cumprir na minha vida. Assim como a sua vontade não é resistida nos céus, que a sua vontade também não seja resistida na minha vida. Que toda a resistência na minha vida à sua vontade, a reconhecer e a me submeter à vontade do Senhor, seja quebrada. E que a minha vida seja adornada pela vontade de Deus. Por quê? Porque vamos colocar isso como um princípio, como um ponto de partida, que por mais que desejamos ver todo o globo, todas as terras, todos os povos, todas as línguas, todas as nações, recebendo o impacto do reino dos céus, a nossa vida, tudo começa em nós. Tudo começa do micro para o macro. Porque muitas vezes o que nós queremos ver Deus agindo de forma grandiosa em lugares, em grandes dimensões, mas nós precisamos aprender a reconhecer e a buscar esses primeiros começos, que vão começar a partir da minha vida e da sua vida. Imagine hoje que a vontade de Deus ela comece a ser cumprida, a ser estabelecida na sua vida, na maneira como Ele deseja. E por que é importante você desejar viver a vontade de Deus? Vou falar isso aqui para a gente encerrar o dia de hoje e você vai mastigar isso. Primeiro, Romanos 12... Olha o que fala em Romanos 12, Romanos capítulo 12, no verso 2. Romanos capítulo 12, no verso 2. Fala assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Aí, veja bem, aqui nós vemos novamente uma palavra que foi utilizada lá em Mateus 6, quando Jesus está falando sobre a oração, ensinando os discípulos a orar. Ali ele fala que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O apóstolo Paulo aqui, ele abre um pouco mais esse cenário e ele começa a nos mostrar como nós podemos começar a viver a vontade de Deus aqui na terra. Como eu posso começar a viver a vontade de Deus aqui na terra? Veja bem, ele fala assim, não vos conformeis com este século. Ou seja, não entre na forma, não entre no molde que esse século tem apresentado. Mas saia da forma, saia do molde, se desforme
Pare de viver e seguir os moldes, os padrões que este mundo tem tentado impor sobre você, e comece a viver de que maneira? Comece a viver, sabe, uma vida desformada. Saia da forma, quebre a caixinha, saia desse lugar que limita a sua vida, que limita a sua fé, que limita aquilo que Deus te chamou a viver. Porque, veja bem, a vontade de Deus no céu não pode ser resistida. Jesus ensina assim a oração: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim na terra. Então, eu te falei para tirar o olho do macro, parar de olhar para o globo e começar a olhar para você como indivíduo. A terra, nesse primeiro momento, a vontade de Deus, assim na terra como no céu, a terra é você, a terra sou eu. No dia que eu entendi isso, eu comecei a orar isso. E tem muitos anos que eu faço essa oração. Pai, que a sua vontade se cumpra na minha vida. Que a tua vontade se cumpra na minha vida. A vontade do Senhor no céu, ela é plena. E ninguém resiste à tua vontade. Eu não quero resistir à tua vontade. Eu quero conhecer a tua vontade. Eu quero viver a vontade do Senhor para a minha vida. Aí, na minha busca por isso, eu fui cair em Romanos 12. E o que Romanos 12 mostra? Porque, veja bem, algumas pessoas, elas têm um pensamento de que tudo que elas precisam é ser salva. E glória a Deus por todos que já foram salvos. Agora veja bem, uma coisa é eu ser salvo e outra coisa muito diferente é viver a transformação. A salvação, ela vem pela graça. Eu não pago pela salvação. Ninguém pode pagar pela salvação. A salvação, ela tem o custo da graça de Deus. Ninguém pode pagar. É um presente, é um benefício, é algo impagável. Só podemos receber. Agora, quando nós falamos de transformação, e por que você vê muitas vezes pessoas que já foram salvas, mas elas não vivem uma vida diferente? Não há um antes e depois. Você entende que quando Jesus morreu, quando Jesus morre na cruz, foi estabelecido um antes e depois para toda a humanidade? Ou seja, todas as pessoas que se achegam a Ele, professam a Ele como único Senhor e Salvador da sua vida, ela vai ter que viver um antes e depois. Tem que haver um Adriano antes e um Adriano depois de Cristo. Tem que haver um de você antes e um depois de Cristo. Só que o que muitas pessoas ficam presas é porque elas não conseguem viver essa transformação genuína. Aí eu teria que falar em uma outra live isso aqui para você, mas só para você entender aqui rapidamente. Veja bem, muitas pessoas buscam melhoria, querem melhorar a vida. Deus não tem melhoria de vida para mim e para você. Outras pessoas querem mudança. A mudança é você sair de onde você está e ir para outro CEP, ir para outro emprego, ir para outra comunidade, mudar de casa. Mudança pode até ser bom, mas tem um efeito muito pequeno dentro daquilo que realmente Deus nos chamou a viver. O meu Deus, o seu Deus, é o Deus da transformação. Deus não está aí para investir em melhoria, muito menos em mudança. Todo o pensamento de Deus, toda a intencionalidade de Deus sobre a vida do seu povo é para levar-nos a viver uma transformação. Aí o que acontece? A salvação é pela graça, a transformação tem preço. Eu não pago nada para ser salvo, eu recebo isso de graça, é gratuito, é um presente. Mas a transformação tem um preço incutido. Porque a transformação, quando Paulo fala sobre transformação aqui, e por que é importante você entender isso, e amanhã eu volto aqui para continuar falando sobre isso. Mas entenda, por que é importante entender que eu preciso viver a transformação? Se eu te perguntar aqui, você quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando eu pergunto isso em uma reunião, querido, todo mundo levanta a mão. Se deixar, levanta até os pés. Eu quero viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o que me habilita a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? O que me habilita? O que me dá essa condição? Paulo fala em Romanos 12, no verso 2. O que ele fala aqui? Presta bem atenção no texto. Primeiro, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu preciso transformar a minha mente. A transformação da mente, né? Se a gente pega cada ponto, é muito poderoso você entender isso aqui, porque cada palavra dentro desse verso é carregada de um significado muito poderoso. A transformação da mente, ou seja, a transformação que acontece de dentro para fora. A mente está onde? Na alma.
É o conhecimento que está armazenado na minha alma. É o conhecimento que eu vou adquirindo na alma. Só que na alma também ficam o quê? Os traumas, os bloqueios que eu vou vivendo, as situações que eu vou vivendo e que vão limitando a minha fé, vão limitando a minha crença. Tudo isso vai ficando estabelecido aonde? Na minha alma. Eu preciso ser liberto, mas eu também preciso ser destravado, desbloqueado. Uma pessoa ela pode ser liberta, libertação fala de algo espiritual, um bloqueio fala de algo mental. É quando, mesmo eu sendo salvo, eu continuo pensando como um ímpio. E quantas vezes você não encontra pessoas assim? E de repente você é essa pessoa. Você já foi salvo, mas a sua mente ainda está configurada, você ainda pensa, você ainda enxerga, você ainda determina as coisas da forma como você fazia antes de Cristo na sua vida. Então, qual é o efeito daquilo que aconteceu na sua vida? A salvação. Você está salvo. Você está a salvo. Você está a salvo por toda a eternidade, mas você corre um sério risco de viver todos os seus dias, meses e anos na esfera terrena e não experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque lhe falta algo aqui dentro. Sua mente precisa ser transformada. À medida que você permite a sua mente ser transformada, você vai começar a experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Sem viver essa transformação de mente, a sua vida não rompe. Você não vai conseguir acessar e viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então tudo parte de um princípio de quando? De quando você começa a viver uma vida de oração. O intuito aqui é que você entenda a vida de oração e pratique e construa uma vida de oração. E dentro dessa jornada de vida de oração, uma das coisas que vai se acender dentro de você é o desejo de viver a vontade de Deus para a sua vida. A mente posta no Espírito é vida e paz. Amém, Alexandre? Quando você começa a se aproximar de Deus, Deus é o nosso Criador. Então, quando você começa a cultivar o seu tempo de oração, você fala assim, a partir de hoje eu vou orar 1 hora por dia, eu vou parar aqui, eu vou acordar 1 hora mais cedo, eu vou dormir 1 hora mais tarde, não sei qual horário que você vai estabelecer para fazer isso. Mas a partir do momento que você começa a cultivar uma vida de oração, o que vai acontecer? Você está tendo um encontro com o seu Criador, entende? Você foi lá e regulou a sua fé, a sua fé. Como que está a minha fé hoje? Deixa eu ver como está a minha fé hoje. Eu tenho um nível de fé capaz de me conectar com Deus. Aí, alinhou a sua fé, você entra para o tempo de oração. Nesse tempo de oração, o que você vai começar a experimentar? Preste atenção. À medida que você vai criando frequência de presença, de estar construindo esse lugar chamado um quarto de oração, um lugar secreto. Quando orares, entra para o teu quarto e fecha a porta. Fecha a porta do quarto de oração. É um momento íntimo, é um momento pessoal. Então ali dentro você vai construir esse tempo com Deus. Então, quanto mais se aumenta essa frequência de ter tempo com Deus, uma das coisas poderosas que vai acontecer dentro de você, o seu espírito vai começar a gritar dentro de você. Qual é o propósito da nossa vida? Por que nós estamos aqui? Eu quero viver a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? Essa interrogação, ela vai brotar dentro de você. Você vai falar, cara, por que estamos aqui? Quem eu sou? Quem tu és? E quem tu queres que eu seja? Revela para mim, Senhor. Quem eu sou, quem tu és e quem tu queres que eu seja. Eu quero saber quem eu sou. Eu quero saber quem tu és. E eu quero saber quem o Senhor quer que eu seja. Então, nessa construção, nesse relacionamento pessoal, e o que é lindo você entender, perceber, isso não pode ser terceirizado. Eu posso até orar pela sua vida, para que Deus abençoe sua vida, mas você só vai realmente romper dentro de tudo o que eu tenho comunicado aqui, se você se predispor a viver o seu tempo com Deus. Ontem foi muito legal, 2 irmãos me procuraram no final da reunião, a gente estava lá na fábrica de líderes, e um irmão, primeiro ele chegou para mim e falou assim, ô mestre, essa noite eu orei 1 hora direta, pela madrugada, eu orei de meia-noite até 1 hora da manhã, mestre. Eu falei, uau,
Eu falei, e aí? Ele falou, foi muito bom, mestre. Vou fazer isso todo dia agora. Eu falei, faz, cara, faz. Eu gosto quando eu vejo pessoas assim, porque eu falo de oração, eu compartilho de oração com muitas pessoas, mas poucas pessoas voltam para falar que estão fazendo, sabe? E são essas mesmas pessoas que vivem uma vida chateada, amarga. Elas querem experimentar o melhor de Deus, mas elas não querem conhecer a Deus. Elas ficam só com a sugestão, elas ficam só com aquilo que as pessoas estão apresentando, falando para elas. Elas gostam de um Deus muito gourmetizado, mas elas não querem conhecer esse Deus. Irmão, se você quer conhecer a Deus, você vai ter que aprender a orar. Você vai ter que aprender a construir uma vida secreta com Deus. Deixa eu te falar, de repente você foi chamado por Deus para fazer tanta coisa linda, maravilhosa, poderosa nesse mundo. Mas uma coisa que você precisa entender, tudo que você libera no público é gerado no secreto. Se a sua vida pública é fraca, quando você abre a boca, você não causa nada no mundo espiritual, você não causa nada. A vida das pessoas, quando te ouve, continua do mesmo jeito. Sabe o que está acontecendo? Falta secreto na sua vida. De repente Deus te chamou para ser um homem, uma mulher de Deus, sabe? Para um sem número de pessoas. Porém, por mais que você saiba disso, você tem negligenciado a vida secreta com Deus. Uma vida voltada, uma vida que é construída nele, uma vida que é edificada, não onde os olhos dos homens podem ver, não onde os ouvidos dos homens podem te ouvir, onde só ele pode te ouvir. Quando falta secreto na vida de um homem de Deus, é claro o que vai acontecer. A ansiedade vem monta sobre a vida dele. A preocupação é a companheira dele constante. Ei, volta a construir uma vida com Deus. De repente você nunca teve isso. Então é hora de estrear. Estamos vivendo o ano 5784. 5784 é o ano das portas abertas. Né? Eu quero declarar que você que está assistindo, que vai assistir, você vai abrir uma porta nesse ano 5784 e nunca mais vai fechar essa porta na sua vida. Isaías 22. A porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Que você saia dessa live aqui hoje, que você que vai assistir essa gravação, saia dessa gravação também com essa decisão. Eu vou abrir uma porta na minha vida chamada quarto de oração. Amém, Marcela? Abre essa porta na sua vida. Uma porta que se chama quarto de oração, o lugar onde eu vou conhecer a Deus. E só para a gente encerrar aqui, que eu acho que já foi extenso demais, amanhã a gente volta. O que eu quero deixar para você? Para te inspirar. Né? Isso é algo que inspira. Luana está aí também, Deus te abençoe. O que vai te mostrar algo que de repente você ainda não viu? E mesmo que você já tenha assistido, assista novamente. Tem um filme que chama Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. Assista esse filme e quando você assistir, você vem aqui e comenta comigo. Assista esse filme. Deixe Deus falar ao seu coração através desse filme. Deixe Deus despertar você para viver, sabe, através do poder dele. Por que Jesus orava tanto? Porque Jesus, na vida pública, ele vivia liberando o poder de Deus. Por onde ele passava, ele ministrava, ele liberava sobre a vida das pessoas o poder de Deus. Mas onde que ele recarregava esse poder? No quarto de oração. O evangelho é o poder de Deus, cara. O evangelho é o poder de Deus. É mais do que palavras. Há uma frase de um homem de Deus que ficou marcada e muitas pessoas recitam. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Como que você quer caminhar na sua vida? Você quer caminhar com pouco poder de Deus ou nenhum poder de Deus? Ou você quer caminhar no poder, debaixo de muito poder de Deus? O nível de poder de Deus que você vai expressar, que vai se manifestar através da sua vida, está muito conectado e depende muito da vida de oração que você vai aprender a cultivar. E mais à frente eu vou te falar como que você pode construir isso. É muito mais do que 5 minutos, tá, meu irmão? É muito mais do que um tempo superficial, sabe? Eu falei isso outro dia, vou repetir. Pessoas vão para a academia para cuidar do corpo. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito no corpo. Pessoas vão para cuidar do corpo. Tá certo cuidar do corpo? Certíssimo. O corpo é templo do Espírito Santo, tem que ser saudável, tem que ser bem cuidado. Mas é a carcaça, só lembra disso. Você não é o seu corpo.
Você é o seu espírito. Agora preste atenção, a pessoa que vai cuidar hoje do seu corpo físico, numa academia, ela fica no mínimo 40 minutos. Tem alguns que ficam 2, 3 horas por dia dentro de uma academia. Isso para moldar o corpo. Na verdade, tem algo muito maligno também por trás disso. Adriano, tem algo maligno por trás desse culto ao corpo? Sim. Porque a pessoa, ela cultua tanto o corpo dela, quando você vê os filmes dos gregos, dos romanos, lá na antiguidade, isso é o espírito de Grécia, né? O espírito de Grécia, ele valoriza duas coisas na vida de um homem. Ele valoriza o culto ao corpo, as pessoas têm que ter um corpo tonificado, um corpo todo trabalhado, um corpo escultural, e elas ficam se admirando, né, o corpo. E o espírito de Grécia valoriza também a mente racional. Então, entende que tem algo aí que o inimigo trabalha para prender a vida das pessoas? Agora, veja bem, se tem pessoas que conseguem ficar de 40 minutos a 2, 3 horas por dia malhando o corpo, quanto tempo nós podemos investir verdadeiramente no nosso espírito em oração? Mateus 4, João 4, quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, fala dos adoradores. E o Pai procura os adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que vão vir, sabe, em espírito, mas em verdade. Que você e eu possamos ser cada dia essas pessoas. Muito poder de Deus, querido. Eu não sei como você começou 2024, mas eu sei que todas as vezes que Deus coloca no meu coração para compartilhar sobre oração, a minha vida faz assim, ó. O que é isso, Adriano? É um tufão? É um vendaval? Não, minha vida dá uma guinada. Dá uma guinada. Outro dia nós falamos sobre a fé, lá de Hebreus 11. A fé é a certeza. A fé é a convicção das coisas que se esperam. Deus tem gerado uma convicção e uma certeza muito forte no meu coração daquilo que está vindo. E eu sei que esse tempo onde eu vou compartilhar, mas também eu vou orar mais, essa convicção e essa certeza vão crescer. E eu vou sofrer eu vou para o nível de cima. Eu não sei para onde Deus quer me puxar, mas eu estou disponível para ser levado por Ele, para viver um novo tempo. Eu quero isso. Eu quero declarar que você também não só vai desejar viver um novo tempo, mas você vai se atrever a orar por esse novo tempo, a buscar a face dele, a falar: Pai, que a tua vontade seja feita na minha vida, assim na terra, que é você, assim como ela é no céu. Se ela não é resistida no céu, ela não será resistida aqui na terra. E à medida que você avança, você vai descobrir que uma transformação vai começar a acontecer na sua mente. Você vai começar a ser desformado, e à medida que você é desformado, você vai começar a reconhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus te abençoe. A live vai ficar salva, compartilha com as pessoas. Amanhã, eu não sei se eu passo aqui, para saber se tem live amanhã, 1h30, vai nos stories, tá bom? Se tiver lá nos stories que vai ter, pode ficar em paz que vai ter, tá bom? Se não, é só acompanhar lá nos stories que eu falo o dia que vai ter ou não. No mais, compartilha aí, já é a terceira live dessa semana. Compartilha com as pessoas, convide as pessoas para assistir. As pessoas precisam disso, querido. Os discípulos, a única coisa que eles pediram a Jesus foi: ensina a gente a orar. Se o Senhor ensinar a gente a orar, eu acho que a gente vai virar esse mundão de cabeça para baixo. E então é interessante, né, fechando aqui, lá no livro de Atos, quando o Espírito Santo já tinha vindo, os discípulos já caminhavam, sabe? Os apóstolos estavam ali cheios de autoridade, mas chegou um dado momento onde as demandas, porque a comunidade cresceu, a igreja cresceu ali, né? Do dia para a noite 3.000, do outro dia para a noite 5.000. Então foram aumentando os números de uma forma muito exorbitante. Aí é interessante porque chegou um dado momento, Pedro, né, debaixo da sabedoria de Deus, ele fala assim: ei, nós não podemos perder tempo fazendo estas coisas, servindo às mesas, cuidando. Por mais que isso seja importante, Deus não nos chamou para fazer estas coisas. Aí o que eles fizeram? Falamos: precisamos de homens ungidos, homens que são homens diferenciados dentro da comunidade. Para que o quê? Para que
eles possam ser, sim, os diáconos que vão ministrar a estas pessoas para que nós possamos ter tempo para a palavra e para a oração. Para que nós possamos nos voltar para a palavra e para a oração. Consequência disso, eles levantaram um grupo de diáconos que começou a servir e a ministrar a igreja, e eles puderam se retirar para ter um momento secreto, onde eles buscavam o Senhor. Eles entendiam as palavras que Deus estava compartilhando com eles, e eles também tinham um tempo de oração. E a consequência disso era o quê? Avalanche, terremoto, o poder de Deus onde eles passavam. É isso que Deus tem para nós, querido. Então, Deus te abençoe, acompanha nos stories, compartilha com o pessoal aí. Vai nessa. Até a próxima.